Também convido a vocês a estarem no próximo Shabat, às 10 horas. Se você não puder vir às 9, vem às 10. Para que você possa estudar comigo sobre a doutrina do arrebatamento, né? A luz judaica messiânica. Para que você possa entender o contexto bíblico judaico dessa compreensão. Existe uma escatologia sobre essa questão do arrebatamento, que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Eu queria trazer a luz para vocês dentro dos ensinamentos bíblicos e judaicos, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre essa visão escatológica. Eu acho que é importante, porque ela traz para nós uma responsabilidade muito grande, que essa doutrina hoje escatológica do arrebatamento tira a responsabilidade que nós temos de algo que é fundamental, de estabelecer o reino do Eterno. Então eu convido a vocês a estarem aqui no próximo Shabat às 10 horas, para que juntos possamos estudar sobre esse tema, tá bom? Então, se você puder comparecer, esteja aqui às 9, caso não possa estar às 9 horas, esteja conosco às 9h50, às 10 horas, para nós iniciarmos o nosso serviço da manhã, e assim nós temos esse estudo. Vamos orar, vamos agradecer ao Eterno por esse dia. Eterno, nós te louvamos pelas tuas bênçãos. Agradecemos ao Senhor pelos louvores que entoamos ao teu nome. Agradecemos ao Senhor por entender que a tua graça nos basta. E é o motivo que nós estamos aqui a cada manhã, é entender que as tuas misericórdias se renovam sobre nós. Sabemos que somos falhos, somos pecadores, mas estamos aqui com o desejo de sermos santos como tu és santo. Por isso que o Senhor fale no coração de cada um dos teus filhos, cada um de nós, para que possamos crescer e evoluir espiritualmente, e que o teu nome venha a ser exaltado no meio de nós. Tenha liberdade com o teu Espírito em nosso meio para fazer aquilo que lhe apraz, e que saiamos daqui com a compreensão da tua palavra, porque não é por força nem pelo poder, mas pelo teu Espírito. E eu peço que o teu Espírito venha nos convencer de todo juízo, de toda verdade, de toda justiça. Agradeço ao Senhor pelas tuas bênçãos, é o que eu oro no nome de Yeshua, o nosso Messias. Conseguiu abrir aí, Vivi, o slide? Você está com a canetinha de passar o slide? Por favor, pega lá para mim, meu filho, está ali. Não sei quem estava aqui hoje pela manhã. Quem estava? A metade da congregação, né? Estava aqui pela parte da manhã. Hoje nós estudamos de manhã, foi o Lucas Sossai, nosso irmão, que trouxe o ensino sobre a Parashá Shemini. Shemini em hebraico quer dizer oitavo. Porque o Eterno estava estabelecendo o tabernáculo, e foram 7 dias de inauguração. No 8º dia, Shemini, é o relato da Parashá Shemini, que fala sobre o 8º dia de inauguração. Foi quando os sacerdotes foram introduzidos dentro do Mishkan, e após as bênçãos de Arão e de Moisés, na saída dele, a Shekinah, a glória de Deus, desce sobre todo o povo, e o povo ali exalta o Eterno pela sua presença ter descido diante de toda a congregação, né? É um mover de Deus. Na verdade, o tabernáculo lá, o Mishkan constituído, estava tipificando o nosso templo, né, que somos nós. A presença de Deus habita hoje nesse templo feito não por mãos humanas, mas feito pelo Criador. Então nós somos o verdadeiro templo de Hashem. Mas também dentro dessa paraxá, fala sobre as leis de Kashrut. Kashrut vem da palavra kasher ou kosher, que quer dizer adequado, que são as leis alimentares, dos alimentos que podemos comer e dos alimentos que nós não podemos comer. Antes de você olhar ali, eu quero que você olhe aqui para mim, porque nós precisamos ser sábios, irmãos, sobre essa questão. Dentro da visão judaica, existe mandamentos que existe a sua importância, a sua relatividade, a sua compreensão. Depois eu vou dar um exemplo que eu vivenciei hoje, para que você possa entender a importância de um mandamento. Mas esse mandamento aqui é muito importante. Não é um mandamento para você ensinar para os seus irmãos evangélicos, não é um mandamento para você ficar discutindo com os seus irmãos católicos, mas é um mandamento para que você que está aqui na congregação possa compreender sobre esses princípios estabelecidos na palavra de Hashem. E eu quero te dar isso dentro da visão judaica, dentro da visão de Yeshua, dentro da visão dos seus discípulos, sem peso. Sem trazer aqui uma consciência de obrigação, sem trazer aqui uma consciência de que, se eu não cumprir isso, eu estou perdendo um elo com o Eterno. Não é esse intuito. Aqui é de trazer um ensino dentro da visão da Torá, dentro da visão de Yeshua, dentro da visão dos seus discípulos. Quando eu falo leis de Kashrut, deriva da palavra hebraica kosher ou kasher.
Kosher ou kasher significa literalmente apropriado. Quando o judeu fala assim, esse alimento não é kosher, ou esse alimento é kosher, ele está dizendo que esse alimento é apropriado para ser ingerido, ou ele não é apropriado para ser ingerido. A palavra kosher ou kasher, ela tem a mesma raiz etimológica da palavra kadosh, que quer dizer santo. Por isso que o Eterno logo no final fala, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então a palavra hebraica kosher ou kasher, literalmente significa apropriado. As leis de Kashrut definem os alimentos que são aptos para o consumo de um judeu. Isso inclui quais alimentos são consumidos, como os alimentos são preparados e até como e quando são servidos. Quando nós falamos de leis de Kashrut para um judeu, ele não fala só sobre o alimento que se pode comer, mas ele fala sobre a preparação deste alimento. Vou dar um exemplo. Se um alimento um animal que é permitido pela Torá, você fazer ingestão dele, se ele é abatido de forma fora dos padrões bíblicos, e os padrões bíblicos é uma forma de abate que o animal ele sofre menos do possível, ele deixa de ser kosher. Ele precisa ter um abate correto para que você também possa ingerir. Mas eu não quero entrar nesse detalhe da preparação. Eu quero entrar no detalhe para que você entenda, primeiramente, o que é um alimento adequado e o que é um alimento não adequado. E aqui, 2 pontos que são importantes. Primeiro, isso aqui não é assunto para discussão em outras denominações. Isso aqui é assunto para nós tratarmos dentro de casa. Tem assunto que nós falamos com família. E tem assunto que nós tratamos com os nossos vizinhos. Esse não é assunto da gente tratar com os nossos vizinhos. É assunto para a gente discutir dentro de casa. E também não é assunto de imposição. É um assunto de entendimento. Não é um assunto de salvação. É um assunto daqueles que são salvos. Diferente. Não é assunto de salvação. É assunto para aqueles que são salvos. Então, é um tema que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, a questão kashrut está no plural da palavra kasher ou kosher, que quer dizer adequado. Então, quando o judeu fala para você, esse alimento é kosher, ele já está dizendo que esse alimento é adequado para a ingestão. Tá bom? Eu quero ler com vocês Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Os irmãos da congregação já estão familiarizados com esse tema. Você lembra que eu falei que a Torá ela é dividida, os mandamentos são divididos em 3 subcategorias. Um que é chamado de mishpat, que quer dizer juízo. Geralmente esses mandamentos mishpat são relacionados à sua relação com o teu semelhante, com o teu próximo. Nós temos mandamentos que são chamados de eidot, que são mandamentos que servem como testemunhos, ou como... na verdade são sinais, são testemunhos mesmo. O sentido é dar testemunho. O Shabat é um testemunho que Deus deu como mandamento para que a nação de Israel lembre que Deus é o Criador do universo. Pessa, a festa da Páscoa, é um mandamento que é um testemunho que lembra da libertação da nação de Israel do Egito. Shavuot, que é uma festa que nós vamos celebrar no dia 20 de maio, é um testemunho que nós temos que a Torá foi dada ao Monte Sinai para o povo judeu, e ali foi dados os mandamentos. Nós temos a celebração de Sukkot. São mandamentos que são edot, são testemunhos que Deus deu para lembrar de algo que a nação de Israel vivenciou na sua relação com Deus. E o outro mandamento são mandamentos chamados de rukins, vem da palavra rukat, que significam que são mandamentos que não têm significados. O judeu tem uma diferença muito grande do cristão. O judeu não fica perguntando por que Deus fez isso, por que Deus mandou, por que Deus não mandou. O judeu entende que Deus é superior a tudo, que a sua sabedoria excede a sua loucura, que diz a palavra, excede o mais sábio dos homens, a maior sabedoria dos homens, se é que Deus tem loucura, né? Eu acho que o termo nem é esse em hebraico. O que eu posso te dizer assim que o mínimo da sabedoria de Deus não chega perto o homem da sua maior sabedoria. Então, ou seja, o judeu não fica questionando esse fato de que Deus falou ou que Deus não falou, porque ele entende que tudo que Deus criou e tudo que Deus formou para o homem, ele concedeu porque é bom para o homem. E aquilo que Deus não deu para o homem, ele não deu porque não é bom para o homem. E Deus é perfeito. Deus é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Ele não muda, ele não é igual ao homem para que minta,
nem o Filho do Homem para que se arrependa. A sua palavra é perfeita. Então o judeu tem essa grande diferença. Quando Deus fala, faça A, o judeu vai buscar fazer A. Se ele entendeu, pois bem, se ele não entendeu, ele vai fazer. Nascer venishmar. Faremos e ouviremos. Se é para obedecer, se é para entender, lá na frente. Lá na frente. Mas ele faz. Às vezes os cristãos, não. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que isso? Não. Se Deus estabeleceu na sua palavra, um fim proveitoso está ali. Então, este mandamento das leis de Kashrut, das leis kosher ou kasher, ela se enquadra nesses mandamentos ruquins. São mandamentos que não têm significado. O Lucas aqui falou que fala sobre, a única coisa que cita é sobre isso, para que você saiba separar entre o puro e o impuro. Mas tem judeu que fala que Deus estabeleceu isso para a saúde do homem. Eu tinha um avô que comeu carne de porco e viveu até 100 anos. Eu conheço um monte de judeu que não come carne de porco e viveu até 50. Não pode ser por isso. Ou pode ser. Tem judeus que entendem que isso fala sobre a sua vida espiritual, sobre a sua alma. É uma base bíblica. Mas todos eles concordam que são mandamentos, quando a gente fala sobre comer e não comer, são mandamentos que Deus estabeleceu pelo seu próprio entendimento, e o homem ainda não entendeu o porquê que ele estabeleceu como ou não coma. Vou dar a minha opinião. Tudo aquilo que o ser humano não é controlado, ou não existe lei para aquele tema, o homem ele vai para o extremo. Seja na finança, seja no seu falar, seja na sua relação financeira, já falei finanças, seja na sua relação sexual, seja na sua relação com pai e filho, seja na sua relação de casamento, seja na sua relação de alimento. Tudo que o ser humano não é regulamentado, ele não é dirigido por um mandamento, ele vai para o extremo. Eu já dei o exemplo aqui, se não houvesse aqui uma quilometragem determinada de 60 por hora, você imagina a quantidade de carro que ia passar por quanto? 180, 120, 160 na nossa estrada. Existe uma lei que nos procura dar o quê? Equilíbrio. Muitas pessoas passam ali a 100, eu a maioria das vezes 70, 75, ali é 60. Mas pelo fato de ter 60, já dá um equilíbrio. Já dá um equilíbrio. Se não houvesse um equilíbrio, o extremo seria cumprido. E é assim com o alimento. Você já foi nas outras nações, fora a nação judaica? Eu ia trazer vídeo aqui para vocês, mas não tive coragem de trazer. Vídeo de pessoas separando tomates e comendo ratos, filhote de ratos. Pequenininho, vivos. Vivos. Vidro de feto humano. A pessoa separando o feto humano para poder ingerir mais à frente. Feto, algo totalmente proibido pela Torá. Se o ser humano não for controlado em alguma área da sua vida, ele vai para o extremo. Vai para o extremo. E aqui eu quero mostrar para que vocês entendam que Deus está querendo dar um equilíbrio na alimentação. Olha só que interessante. Levítico capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, dizei aos filhos de Israel, estes os animais que podereis comer de todos os animais que há sobre a terra. Primeiro fato, irmãos, aqui está um mandamento para os filhos de Israel, para a casa de Israel, tá bom? Dos animais podereis comer tudo, o que tem unhas fendidas, o casco dividido e o que rumina. Mas dos que ruminam e têm a unha fedida, não comereis. O camelo que rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. O coelho que rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre que rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco que tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. De sua carne não comereis, nem tocareis o seu cadáver, esses vos serão imundos. Estes são os que podereis comer de todos os animais que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esse comereis. Tudo, porém, o que não tem barbatana nem escamas, nos mares e nos rios, todos os répteis das águas e todos os animais que vivem nas águas, esses vos serão abomináveis para vós. Eles serão para vós abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver.
Tudo que não tem barbatanas ou escama nas águas será para vós abominável. Das aves a essas abominareis, não se comerão, serão abomináveis a águia, o urubu, a água marinha, o açor, o falcão de qualquer espécie, de toda variedade de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião de qualquer espécie, o mocho, o corvo marinho, o corujão, e aí vai, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça de qualquer espécie, a popa, o morcego, todo inseto que voa e anda sobre 4 pés será para vós abominação. Eu tenho uma boa notícia, tá? Alguns animais eu vou falar para você que não é coxa, alguns insetos são coxas, então você pode aproveitá-los, tá? Verso 21, mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, podereis comer dos que tiver pernas compridas, para com elas saltar sobre a terra. Deles comereis a estes, a locusta, isso mesmo, de qualquer espécie, o gafanhoto, o devorador de qualquer espécie, o grilo de qualquer espécie. E aí vai, tá, irmãos? Mas eu quero pular aqui um pouquinho com vocês. Olha lá, o verso 42. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés, de toda criatura que se arrasta sobre a terra, não comereis, é abominação. Não façais a vossa alma nefesh. Olha que interessante. Aqui não fala só de saúde. O hebraico aqui, a palavra é nefesh. Não é nefesh, mas vem da palavra, a raiz etimológica vem da palavra nefesh, que fala da alma. Esse assunto não estava tratando de assuntos físicos somente, mas de assuntos espirituais. E diz assim, ó, eu parei no 43, não façais a vossa alma abominável por nenhuma criatura que se arrasta, nem com elas vos contaminareis para não seres imundo. Eu sou o Senhor vosso Deus, consagrai-vos e sedes santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus, portanto, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a lei referente aos animais, às aves e todos os seres viventes que se movem nas águas e a todos que se arrastam sobre a terra, para que possais distinguir entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Isso é a lei de Kashrut. É o que você pode comer e é o que você não pode comer, à luz de Hashem, desenhado e escrito pela sua palavra, e ratificado pela sua palavra. Eu quero ensinar para você, antes de eu falar sobre o conceito espiritual, eu quero ensinar para vocês quais os alimentos nós podemos comer e quais os alimentos que nós não podemos comer. Primeiro eu vou falar dos animais terrestres, depois eu vou falar dos animais aquáticos, para que a gente possa... As aves e os insetos são mais simples de compreender. Mas os animais terrestres e os animais aquáticos, para que a gente consiga compreender. Olha só, quando você lê aqui em Levítico 11, lá no verso 2, aqui começa falando dos animais terrestres. Diz assim, ó, dizeis aos filhos de Israel, estes os animais que podereis comer, de todos os animais que há sobre a terra. Olha o verso 3. Dos animais podereis comer tudo que tem unhas fendidas, casco dividido e que rumina. Essa palavra em hebraico, deixa eu ver se eu consigo passar esse... Não está indo, ó. Essa palavra em hebraico aqui, ó, que você está olhando, a primeira, está masferet passar. Está escrito aqui, ó. Masferet passar. Isso aqui significa animais com cascos duros. A outra palavra que tem aqui em hebraico está shossá at sessar. Ó, shossá at shessar. É um pouquinho difícil de falar. Animais com cascos fendidos. E aqui está malat gerá, animais ruminantes. Quando vocês olham esses animais terrestres, existem 3 características que eles precisam ter para que eles possam ser aptos para a alimentação. Ter casco duro. O casco precisa, além de ser duro, ele precisa ser fendido, ele precisa ser partido ao meio, e ele precisa ruminar. Aqui não é ou, aqui é e.
ele precisa ter as 3 características. Ele não pode ter uma e não ter outra. Se ele tiver uma e não tiver outra, ele não é kosher, ele não é apto para alimentação. E eu vou te mostrar as características desses animais. Então, para que você possa se alimentar, um animal terrestre, é necessário que ele possua o casco dividido e duro e que ele venha ruminar. Quem sabe o que é ruminar? Não pode levantar a mão, não é vergonha. Não, eu sei que, eu só quero quem sabe o que é ruminar. A maioria não sabe o que é ruminar. Todo animal ruminante é um animal que a sua alimentação, ele passa pelo processo de digestão mais de uma vez. Eu coloquei aqui um exemplo para você, ó. Pode passar para mim, minha filha, que eu não estou conseguindo. Ó. Esse desenho eu peguei na internet, mas ele tá claro de você enxergar. O animal ruminante, o seu estômago, ele tem 4 cavidades, onde ele faz primeiro o processo de deglutição, e depois ele volta com o alimento que ele ingeriu novamente, para que ele possa ser mastigado e retorne para o seu intestino, para o seu estômago. Olha aqui que interessante, ó. A primeira deglutição dele, presta atenção em mim, ele passa aqui pelo intestino, ó, segue essa linha vermelha. Logo depois ele volta, o animal faz uma nova mastigação, e ele vai para essa parte aqui do omaço, não sei. E logo depois abomaso, e depois que ela vai para o intestino. Então o animal que é ruminante, ele faz um processo de digestão mais lento. Ele passa pelo processo, esse alimento ainda não é bem digerido na primeira vez. Essa parte aqui do rumen faz um processo de triturar o alimento melhor, ou de diminuir esse alimento, ele volta para a garganta do animal e se ingere novamente. Não sei te responder o significado espiritual disso. Só sei que para um animal poder ser kosher, ele precisa ter essa característica. Tá bom? Francisco, quais são esses animais que podem ser ingeridos que são kosher? Eu vou te mostrar quais que não podem primeiro. Passa para mim. Olha que interessante, ó. O camelo é um animal ruminante. Ele faz aquele processo que eu te mostrei. A sua cavidade estomacal tem aquelas quatro etapas. Só que o camelo, ele não tem o casco fendido apenas parcialmente. Os cascos voltam a se unir na base novamente. Depois eu vou te mostrar. O cavalo também é ruminante. Você já viu o cavalo comendo? Ele é bem lento na sua alimentação. Ele faz essa deglutição, depois isso volta de novo para sua boca e ele faz novamente o processo para que isso possa ser eliminado pelo seu intestino. O coelho também é ruminante, mas só você já viu o casco do cavalo? Ele é duro, tá vendo que ele tem as duas, das 3 características, o cavalo tem as duas. Ele rumina, ele tem o casco fechado, mas ele não tem um casco dividido. É duro, mas não é dividido. O coelho é ruminante, mas os seus cascos não são duros. A pele do coelho, quando eu fui bater a foto de pé de coelho, parecia muito daqueles chaveiros, né, para dar sorte. Mas já viu que o pé de coelho é bem molinho? Então, ou seja, precisa ser duro. Então, ele não é um animal kosher. O porco, você já viu que o porco ele tem o seu pé duro? É duro, a sua sola é dura. É dividida? É dividida. Mas o porco não rumina. Então, ele não é kosher. Esses são alguns dos animais que não são kosher. Vou te passar agora para que você possa compreender um pouco melhor. Esse aqui é o pé do camelo. Embora exista uma divisão aqui, mas ela não é completa, eles estão unidos. Só existe aqui uma parte óssea um pouco maior e aqui a pontinha do seu pé. Esse é o cavalo. Perceba que o cavalo, ele rumina, ele tem um casco duro, mas ele não tem um casco dividido. Aqui eu tenho um coelho, rumina, é uma gracinha. Irmãos, aqui está falando de alimentação. Francisco, posso ter um coelho dentro de casa? É evidente que você pode. Estou falando de comer. Uma vez a irmã chegou, isso é verdade, eu não vou te falar, mas há uns 15 anos atrás, a gente estava num passeio da congregação, aí chegou um coelho e falou: sai daqui, bicho do demônio. Meu Deus do céu, a mentalidade da irmã. Irmãos, é um animal lindo, criado por Hashem, tem a sua utilidade no reino animal,
mas a sua utilidade não é para alimentação, ok? Mas é um animal de rachem, você pode dar para o seu filhinho, para ele fazer carinho, para ele que quiser, mas não é para comer, tá bom? Você só vai ter um trabalho que se ele morrer, você tem o judeu, ele teria um trabalho maior, ele não colocaria a mão de qualquer jeito, que aqui a Torá proíbe, mas é um animal criado por rachem. A cobra é um animal criado por rachem. Para com essa compreensão da mitologia aí, romana, grega, que a serpente, tá? A serpente não é nem o original judaico, não dá nem essa visão de serpente. Mas tudo bem, serpente, você quer olhar a serpente, mas é um animal criado por Deus, tá bom? Não precisa você chegar, se você ver dentro da sua casa, for causar algum mal à sua saúde, aí você pode matar, mas se estiver no habitat dela, deixa ela lá, quietinha, tá bom? Importante vocês saberem disso. E aqui está o porquinho, ó. Carne gostosa, cheirosa, né? Cheirosa mesmo, quando vê o cheiro, não tem medo de falar que é cheirosa, não. Cheirosa, mas não é para comer. Você pode comer dentro da sua compreensão, mas não dentro da compreensão bíblica. Está aqui, ó. A unha dele é fendida, né? Fendida. O casco dele é duro, ele não rumina. Beleza? Então aqui eu estou dando um exemplo para que vocês possam compreender sobre os animais que podemos comer ou não. Passa um pouquinho, minha irmã. Ali estão os animais que são kosher. Ó, que maravilha! Uma picanha está aqui. Que delícia, ó. Ó o contrafilé aqui. A vaca, o boi, a costela do boi, a ovelha, ó que maravilha, uma ovelhinha. O cordeiro, a cabra, o cervo, o búfalo. Todos esses animais, eles ruminam. Ele tem os cascos duros, eles têm a unha fendida. Tá bom? Pode passar para mim, minha amada. Agora eu quero te falar sobre os animais aquáticos. Fica até mais fácil agora. Deu para compreender sobre os animais terrestres? Deu para entender por que o porco não pode ser ingerido, por que outros alimentos não podem e outros podem? É por causa desses 3 itens. Casco duro, unha fendida e que eles passam pelo processo de ruminação. Bom? Os animais aquáticos, eles precisam ter barbatanas. Essa palavra barbatana, ela está snapir. Snapir. Quer dizer barbatanas ou nadadeiras. Eles precisam ter esses 2 itens, ó. Barbatanas e nadadeiras. E a segunda é um pouquinho mais difícil, mas casqueset, que quer dizer escamas. Casqueset, quer dizer escamas. Todos os animais que tenham escamas e barbatanas, eles podem ser ingeridos para o seu alimento. Quer ficar mais fácil ainda? Todo animal aquático, todo peixe que tem escama, ele obrigatoriamente vai ter barbatana. Então, se você chegar ir numa peixaria e falar assim, eu quero um peixe. Se você perguntar se ele tem escama, falar que já tem escama, saiba que ele já tem barbatana. Não precisa perguntar se ele tem barbatana, porque só o fato de ter escama já faz o peixe ter barbatana, tá bom? Existe significado para isso? Espiritual? Existe, mas só como eu te falei que esses mandamentos são ruquins, qualquer significado que o judeu der, ou que os rabinos, os nossos sábios derem sobre esse contexto, vão ser significados que eles compreenderam e são válidos. Existem várias definições. A barbatana significa que Deus está nos ensinando que nós não podemos deixar de ter direção, que a nossa vida tem que ser direcionada, encaminhada, e a barbatana é aquilo que dá o controle ao peixe para que ele siga em frente. A escama é algo que faz o peixe filtrar tudo aquilo que ele recebe de impuro do mar, ele passa pela escama para que ele possa purificar o seu corpo, representando a palavra e a sua Torá, que nós precisamos filtrar, mesmo que estejamos no mar deste mundo, com tanta maldade, nós precisamos filtrar pela Torá e não deixar que isso entre no nosso interior. Então, assim, existem vários significados, mas são mandamentos que não têm um verdadeiro significado estabelecido pela palavra, tá? Dentre os peixes, um judeu pode comer apenas os tipos que têm tanto barbatana como escamas. Exemplos de peixes kosher: atum, olha que delícia, salmão, carpa, badejo, robalo, pescada, truta, bacalhau. Nossa, já falei, já deu água na boca, né, gente, né? Exemplos de peixes que não são kosher, presta atenção, irmãos, é importante: o bagre, o cação, muqueca de cação, dá uma puladinha. O peruá é kosher. Peruá é kosher, não? Tem escama, peruá é kosher. Siri,
Tem escama, o peru é coxa, se não é. Pele tem escama, ele é coxa, pode ficar tranquilo. O siri, presta atenção aqui, depois vocês dão uma olhada, mas o peruá tem escama sim. Tem. Presta atenção em mim, irmãos. Não entra. Siri, a lagosta, camarão, caiam fora de marisco. Irmãos, não estou falando aqui de sabor, de gosto. Eu estou dando um conselho. Francisco, você está me obrigando de maneira nenhuma. Eu estou te ensinando à luz da palavra. Não é coxa. Deu para entender o que é animal coxa e o que é animal não coxa? Quando eu falo do terrestre é mais fácil. E quando eu falo dos animais aquáticos, se torna mais fácil ainda. Agora eu vou falar aqui das aves. Ó. As aves não têm regra. A Torá determinou 24 tipos de aves que são proibidas. São aves de rapinas que seguram a presa com suas asas. Dentre elas estão a águia, o corvo, a cegonha. A Torá nos permite comer qualquer ave, desde que não sejam as aves que estão determinadas na Torá. Está aqui em Levítico 11, é só você ler, que não pode comer. Irmãos, olha que interessante, passa aí, minha amada. Insetos também, só eu brinquei aqui questão do inseto, mas o judeu não come inseto nenhum. O judeu não come inseto nenhum, porque existia algum tipo de gafanhotos no período dos judeus do Talmud. Você lembra de João? João era alimentado de gafanhoto e de mel silvestre. Era um alimento comum, tá? Não é esse gafanhoto igual a gente tem aqui, que a gente vê. Era um gafanhoto um pouco maior, tinha uma substância, né, que dava para se alimentar. Mas hoje o judeu não come inseto nenhum, porque não sabe distinguir que gafanhotos são esses. Então não come inseto, tá, irmão? Não come inseto, vou insistir com vocês. Não como. Agora tá fácil, né? Então aqui, ó, mas olha aqui, ó, leia aqui comigo, presta atenção bem rapidinho, ó. Leia aqui comigo. Leia comigo. Vejam a característica dos animais que são permitidos. Presta atenção em mim, ó. E perceberá algo. Nenhum predador é permitido. Olha que interessante. Nenhum predador é permitido dos animais que estão proibidos pela Torá. Nenhum animal que tem característica brava, voraz, de ataque, de matar a sua fome, aniquilando outro animal, é permitido. Os judeus entendem isso, não é só os judeus. Você já foi no médico quando você está com gripe, que ele fala assim, ó, beba tal fruta, ingira tal alimento que isso vai te ajudar. Ou quando você está com um problema estomacal, quem já teve problema estomacal aqui, que foi para o médico e ele falou assim, corta marisco, corta carne de porco. Sabe por que os judeus ensinam isso? Porque o alimento faz parte da sua característica. Quando você está ingerindo o alimento, você está demonstrando através daquele alimento algo que vai ser prejudicial ou característica da sua essência. Os judeus ensinam isso. Maimônides descreve isso de forma muito clara, que este ingerir do alimento, isso influencia na sua característica de ser, na sua personalidade ou no seu corpo, na sua saúde. E aqui fala assim, ó, nenhum predador é permitido. Não aos bifes de tubarão, não a carne de carnívoro enlatada, nenhuma ave predadora, ou gavião que é predador, o urubu que se alimenta de carniça, proibido. Você é aquilo que come. A ciência tem comprovado a noção que sua comida tem um efeito poderoso sobre você. Animais kosher e não kosher são opostos. Os animais que são permitidos, compara-se à tranquilidade, à sutileza e dignidade. Os não permitidos é sinal de grosseria, perversidade e uma atitude agressiva. Ele está dizendo aqui que os animais que a Torá permite são animais dóceis, são animais que você cria na sua fazenda, são animais que dependem da sua ajuda para que ele possa se alimentar, como o boi, como o bezerro, como a ovelha que precisa do seu pastor, que tem uma característica mansa. E os animais que são proibidos, você não pode. O leão, o tigre, o porco tem até, você consegue até criar, né? Mas mesmo assim ele tem uma característica um pouco veroz. Cobra, isso aí. Não é surpresa que os animais coxos sejam de variedade doméstica, dócil.
ovelhas, gados, cabras e a maioria das espécies de cervos e antílopes, ao passo que os animais não kosher são leões, tigres, ursos e outros do mesmo tipo. Pato não é kosher. Ele está dentro das prescrições dos 24 que não pode comer. Tá bom? Tá lá. Depois você dá uma lida lá na Torá, no Levítico 11. Tá bom? Irmãos, deu para entender o que é animal kosher e o que é animal não kosher? Então esse é o primeiro ponto, né? O que nos faz comer um animal que não é kosher? O que nos faz comer? Existe uma... Eu sempre falo que às vezes é mais fácil nós raciocinarmos no ensinamento de Yeshua, que é tão claro, é tão nítido, do que nós defendermos teologia milenares, contrária aos princípios de Yeshua. Eu sou mais fácil a se acreditar na teologia hoje estabelecida, contrária aos princípios de Yeshua, do que crer na sua palavra, que é simples. E eu vou te mostrar que é simples. Não existe dualidade de pensamento, ou para que você possa distorcer um pouco. Isso é fato. Este mandamento foi dado para o judeu? É evidente que sim. Se você tem raiz judaica, você está inserido por esse princípio, tá? Aqui não existe quero e não quero não, tá? Aqui é um princípio estabelecido para o judeu, seja ele crente em Yeshua, seja ele não crente em Yeshua. A questão do gentil, que não é judeu de sangue, mas eu falo que o que te faz ser judeu? É simplesmente você ter uma ascendência judaica? Se você tem o sangue do maior judeu da face da terra, do maior rabino, do Mashiach que trouxe vida à humanidade correndo nas suas veias espirituais, o que te faz judeu do que crer nesse Messias? Por isso que Paulo fala que não é judeu aquele que é interior, mas é judeu aquele que é do exterior, cujo louvor não vem do homem, mas de Deus. É aí, primeiro passo que eu quero te mostrar, mas a grande questão está dos discípulos de Yeshua HaMashiach, que não são judeus. Eu sou obrigado a guardar essa lei? Eu te falo que obrigação não. Obrigação você não é. Não é obrigado a guardar, mas eu quero te mostrar a visão do Messias Yeshua acerca desse tema. Primeira coisa, ó, vai comigo em Mateus capítulo 5, verso 17. Mateus 5, 17 diz assim, ó: não cuideis que vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas vim para cumprir. Irmãos, quando você fala, irmão Renato, sobre o que distingue o povo de Deus, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a unicidade de Deus. Nenhum povo declara a unicidade de Deus como o povo judeu, como o nosso povo. Segundo, o Shabat. O que mais demonstra o judeu, que mais representa a sua identidade, é o Shabat. Terceiro, as leis de Kashrut. As leis dos alimentos que se podem comer e dos alimentos que não se podem comer. Se Yeshua estivesse abolido a lei do alimento, do que é permitido e do que é proibido, ele não tinha tirado um pedacinho da lei não, mas ele tinha tirado uma parte enorme da Torá. Então quando Yeshua, por isso que eu falo que é mais fácil nós acreditarmos nas teologias criadas e tem a sua origem umbilical pelo Império Romano, para distinguir, separar o judeu da sua fé no Mashiach, ou separar Yeshua do seu povo, do que nós acreditarmos no que Yeshua nos diz. Olha o que Yeshua fala: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um J ou um tio, nem o Yud, menor letra do hebraico, nem o Yud será tirado. Nem o Yud, nenhuma letra será tirada da Torá. Jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, menor que seja ele, e assim ensinar os homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça... Olha o verso 20. Se a vossa justiça não excedeu dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Se você olhar esse texto aqui, meus irmãos, ó, a vossa justiça. Por que ele fala de justiça logo depois que ele está citando a Torá? Porque a justiça está totalmente ligada com o quê? A lei. Eu vou te mostrar aqui o
o sentido da palavra justiça na nossa língua. Na nossa língua. Porque se você estudar no hebraico, você vai ver que isso está mais ligado ainda. Mas vou mostrar na nossa língua. Passa para mim, Vivi. Olha ali comigo, leia comigo. A palavra justiça é derivada do latim. Aqui eu não sei falar fonética, é justitia ou justitia. Você sabe, Roberto? Justitia, deve ser. Que significa direito, administração legal. Essa palavra latina, por sua vez, é originada de justus. Justo. Que tem a origem em jus, cujo significado é correto, lei. Qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito, o que é justo. Então justiça, presta atenção aqui comigo, ó. Justiça só se consegue se cumprir quando eu observo o que é legal na lei e eu cumpro. Eu estou estabelecendo justiça. Isso na nossa língua. Se você for estudar isso no hebraico, é mais profundo ainda. Porque você volta lá no texto lá para mim, volta no slide, Vivi. Volta no slide, ó. Se a vossa justiça não exceder dos fariseus e escribas, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. O que é justiça em hebraico? Você lembra que eu ensinei para vocês que o primeiro mandamento que se divide se chama de mispat? Mispat é aquela relação que eu tenho entre o meu próximo. Exemplo, não mate, não adultere. Se você vê um animal do seu vizinho passando por alguma necessidade ou alguma necessidade, você precisa auxiliar. Se você percebe que o seu vizinho está passando por necessidades básicas e que você tem condições de ajudá-lo, aquele dinheiro que você tem, isso é ensinamento da Torá e de Yeshua, aquele dinheiro que você tem já não pertence mais a ti, pertence a ele, porque você somente é um canal para que esse recurso chegue a ele. Deu para entender? Quando você entende esses princípios da Torá e cumpre, você está fazendo tzedakah. Grava essa palavra. Tzedakah, justiça social. Tzedakah vem da palavra tzedek, que quer dizer justiça. Perceba que as palavras são semelhantes. Tzedakah é justiça social, é fazer o que é justo para o teu semelhante. Tzedek é você cumprir essa justiça. Se você faz a tzedakah cumprindo a justiça, você é um tzadik, um justo. Olha para a semelhança. Tzadik, tzedakah, tzedek. Tudo derivado da palavra tzedek, justiça. Então, quando Yeshua está dizendo que a vossa justiça não exceder dos fariseus, ele está dizendo que quando você tem a lei, que você a cumpre, você está estabelecendo a justiça, através da justiça social, para que você seja um justo. E assim você entre no reino dos céus. Não tem como fazer justiça sem a lei. Por que eu estou te mostrando isso? Porque se você tira a lei, não existe justiça, Alex. Não existe, Vitor. Só se faz justiça porque a lei está presente. Porque ela te fala para que você seja o quê? Justo. Você olha para uma pessoa que fez o correto e você fala assim, você foi justo. Porque você sabe que havia uma lei que estava dizendo para ele fazer daquela maneira. Só existe justiça se houver lei. Vamos passar um pouquinho? Pode passar. De novo. Olha aqui que não, volta lá. Eu quero que você vá comigo. Pode segurar aí, tá? Mas eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Aqui está o grande assunto sobre se os gentios precisam guardar as leis de cachurutos ou não, a lei da comida kosher ou não, né? Eu vou voltar a ensinar, irmãos. Quando o Rabino Shula veio aqui em fevereiro, eu levei o Rabino Shula para fazer uma entrevista lá na revista Comunhão. Aí o Rabino Shula começou a sua entrevista, que a repórter perguntou ao Rabino Shula assim, quando que haverá maior união entre os cristãos e os judeus?
entre os crentes em Yeshua, né? Eu não quis nem dizer os cristãos, mas entre os crentes em Yeshua e os judeus. E Yeshua respondeu assim: enquanto os crentes em Yeshua continuarem analisando a Brida Hadashah dentro dos olhos romanos, essa relação entre os crentes de Yeshua e os judeus vai ficar cada vez mais distante. Mas quando os pastores e os crentes de Yeshua começarem a analisar dentro do contexto histórico pela qual o Novo Testamento foi escrito, dentro da visão judaica que o Novo Testamento foi escrito, dentro da visão judaica que Yeshua tinha, eles não conseguirão alcançar a unidade com os judeus. Porque, irmãos, por mais que exista uma separação, eu e a Flavinha enfrentamos isso nesse passeio nosso muito grande, nós encontramos vários judeus, e você tinha que ver a repulsa que uma irmã tinha do judeu, de Yeshua, não porque era uma verdade, mas ela só conhece a história de perseguição da Inquisição, das cruzadas, tudo onde os judeus foram mortos em nome de Jesus, e é isso que o judeu conhece. O judeu só conhece a história ruim do cristianismo, não conhece a história boa. Enquanto os crentes em Yeshua não restaurarem o verdadeiro Yeshua, o verdadeiro judeu, mais longe estará o nosso Yeshua do seu povo. Quando eu falei para ela, eu falei assim: você já leu o Novo Testamento? Você sabia que Yeshua era um rabino? Você sabia que Yeshua ensinava a Torá? Você sabia que Yeshua veio para o povo de Israel, para a nação de Israel somente? E só vai ser participante deles aquele que for introduzido dentro dessa casa. Você sabia que através de Yeshua as nações conhecem o Deus de Israel? Leia a Brida Hadashah que você verá isso. Nós só conseguiremos falar do verdadeiro Yeshua se nós levarmos ao entendimento do pensamento que Yeshua tinha. E aqui não é diferente, irmão. Se eu tratar esse assunto dentro da visão romana, você pode levar onde você quiser. Mas se você entender o pensamento de Yeshua e o pensamento dos judeus da sua época, você vai compreender o que ele estava dizendo. Se você analisar Mateus 5 dessa forma, você vai compreender. Mateus 15, né? Olha o que diz. Mateus capítulo... É 5? Deixa eu ver. Não é 5 não, eu botei errado. É Mateus... Deixa eu ver se é 15. É Mateus 15. Diz assim, ó: então vieram de Jerusalém a Yeshua alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram: por que quebraram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam a mão quando comem o pão. O que eles estão discutindo aqui, irmãos? Os fariseus estavam falando que os discípulos de Yeshua, ao comer o pão, eles não lavavam a mão, não faziam netilat yadai, que é uma lavagem das mãos que nós fazemos todo Shabat, ou cada refeição que nós fazemos. No verso 3 diz assim, ó: ele porém lhe respondeu: por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe certamente morrerá. Vós porém dizeis: quem disser a seu pai e sua mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. Assim anulaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Irmãos, quando você vai lendo isso aqui, se você não entender o que Yeshua estava discutindo, você não vai entender nada. Os fariseus, presta atenção aqui em mim, ó. Os fariseus eram uma linha judaica muito forte, era a que mais prevalecia. Eles acreditavam na lei oral. A lei oral é aquela lei que foi ensinada de geração, de pai para filho, que é hoje o que nós conhecemos como Talmud. Na concepção judaica, eu vou ensinar o que Yeshua estava discutindo aqui. Os fariseus, eles tinham que, assim como o sacerdote tinha que lavar suas mãos e os seus pés para ofertar dentro do templo, eles tinham que fazer isso também nas suas refeições. Olha que interessante aqui, ó, para você ler, entender melhor. Os judeus ortodoxos observam a lei de netilat yadai. Netilat yadai é a lavagem das mãos antes da refeição, não como higiene, mas é baseado na percepção do que o lar do homem é o seu templo. O que os fariseus tinham compreensão? Tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para que o sacerdote fizesse no templo, eles tinham que trazer isso para dentro do seu cotidiano, porque o templo era um reflexo da nossa vida espiritual.
Então os fariseus queriam que aquilo que era praticado pelo sacerdote no templo também fosse praticado dentro dos nossos lares. Porque se você pegar a Torá, você não vai verificar a Torá te ordenando lavar as mãos antes de comer. Mas o sacerdote, quando ele ia entrar para ofertar o sacrifício, a Torá ordena ele lavar as mãos. Então os judeus, querendo trazer a realidade do templo para o cotidiano, colocou isso como uma lei oral, para que todo homem, ao se alimentar, ele venha fazer a Netilat Yadai. Para o judeu, judeu fariseu, e até hoje é assim, aquilo se tornou um mandamento, é um mandamento até hoje. Nenhum judeu, numa linhagem mais ortodoxa, se alimenta sem a lavagem das mãos. Olha que interessante. Sendo a mesa de refeição o seu altar, a comida o seu sacrifício, e ele próprio o sacerdote. Uma vez que a Torá exige que os sacerdotes sejam cerimonialmente puros, antes de oferecer sacrifícios no altar do templo, a Torá oral exigia o mesmo antes da refeição. Então o que os fariseus estão discutindo com Yeshua é isso. Era uma lei judaica, uma halahá judaica, onde havia os fariseus que entendiam que antes de se alimentar tinham que lavar as mãos, e o Yeshua, os seus discípulos foram se alimentar e não lavar as mãos. Se eu como um alimento sem lavar as mãos, para um judeu ortodoxo, o alimento está o quê? Impuro. Porque eu trouxe impureza devido à impureza das minhas mãos. Está dando para entender agora? Olha só, aí você entende, ó. Por que quebraram os seus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem. Eles estão tornando os alimentos impuros, Yeshua. Porque suas mãos estão impuras. Porque aqui não tem discussão de carne de porco. Era como se eu estivesse discutindo com você, pastor Zé. Fala assim, Zé, hoje eu quero comer rato na tua casa. Aí Zé fala, não, Francisco, traz um bife de barata. Traz uma baratinha de tira-gosto. Não tem essa discussão, não é alimento nosso, não é no nosso cotidiano. Um judeu discutindo com outro sobre carne de porco é a mesma coisa que eu, pastor Zé, discutir sobre rato e barata. Judeu não come carne de porco, não come lagosta, nunca passou na mente dele. Não é discussão para o judeu. Ali era judeu falando com o judeu. Por que Yeshua ia falar de carne de porco? Por que Yeshua ia falar de comida kosher? Judeu não fica falando assim, estou doido de comer um porquinho. Não tem isso na cabeça do judeu. Nunca comeu. Talvez os adolescentes comeram para de rebeldia, vai lá, deixa eu dar uma comidinha aqui, só para conhecer. Mas ele, na sua essência, nunca botou isso na boca. Então, por que levar para esse tema? Ali eram pessoas discutindo de questões judaicas, da fé do povo judeu. Um judeu que lê isso aqui, mesmo que não creia em Yeshua, Wallace, se ele lê isso aqui pela primeira vez, ele vai entender o que Yeshua estava discutindo. Na hora. Porque é algo que ele vivencia. Eu quero que você vá em Marcos 7, porque Marcos 7 vai mostrar melhor essa discussão aqui. Ó. Vai em Marcos 7. Já estou acabando, tá? Disse assim, ó, verso 1. Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos, os repreendiam. Verso 3. Marcos 7, verso 3 agora. Os fariseus e todos os judeus, conservando as tradições dos anciãos, e era assim que era chamado a Torá oral, o Talmud antigamente, que era a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras tradições há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhes os fariseus e os mestres da lei, por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos sem lavar? Respondeu-lhe Yeshua, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Yeshua não estava falando das leis de Kashrut, sobre mandamento. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a essa. E disse-lhes, jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição.
Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai e sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor, estará ele desobrigado por vós de qualquer dever para cumprir com seu pai e com sua mãe. Se você também não entender o que estava discutindo aqui, você não vai entender o exemplo que Yeshua estava dando. O que Yeshua citou? A Torá manda você honrar o teu pai e tua mãe. Os judeus, como não existia período de aposentadoria, a forma que o judeu tinha de ajudar o pai e a mãe era através do filho, através da sua geração, que de certa forma, quando os pais deixavam de ter o seu sustento, quem ajudava no sustento dos pais? Os filhos. O que os judeus falavam? Que se aquele dinheiro que servia para algum benefício dos pais fosse dado de oferta para o templo, essa oferta poderia... esse dinheiro poderia ser dado para oferta e não para os pais. Yeshua estava dizendo assim: as vossas tradições estão invalidando o mandamento de quê? De honrar pai e mãe. É mais importante você honrar o seu pai e sua mãe do que dar dinheiro para o quê? Para o templo. Olha como que Yeshua pega, interessante. Aí ele fala assim, o verso 3: invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazeis coisas semelhantes a essas. Chamando outra vez a multidão, disse: ouvi-me vós todos e compreendei. Não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas é o que sai dele que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca dessa parábola. Ele lhe disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Assim, ao dizer isso, Jesus considerou puros todos os alimentos. Olha o que a nossa tradução faz, irmãos. Olha o que a nossa tradução faz. Vou continuar lendo. Ele dizia: o que sai do homem é o que contamina, pois do interior do coração dos homens saem os seus maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano. E assim ele vai falando. Todos esses males procedem do coração do homem. Eu posso até entender que Marcos, ali ele escreveu esse fato, e Yeshua considerou puro todos os alimentos, mas não os alimentos proibidos pela Torá, os alimentos que poderiam ser comer sem o quê? Sem o lavar das mãos. Esses alimentos que eram ingeridos, que os judeus entendiam que sem lavar as mãos eles estavam contaminados, esses alimentos sim passaram a ser o quê? Puros, mesmo que vocês não. Alimentos, aqui não era sobre alimentos kosher. Não era sobre alimentos kosher. É puro ou impuro. Aqui não existia a discussão sobre o alimento kosher que o Roberto está falando pela Torá. Aqui existia uma distinção entre uma lei judaica que deveria lavar a mão e uma lei judaica que diz que não deveria lavar a mão. E Yeshua vai para o lado que mais importante é um mandamento do que o outro. Ele não estava permitindo aqui você comer uma carninha de porco, um bifinho de porco. Ele estava dizendo que esse alimento era puro mesmo que se você não lavasse as mãos. Essa é a visão. Francisco, quer ver? Ainda não compreendi dessa forma. Yeshua autorizou, vamos pensar dessa forma? Yeshua autorizou os seus discípulos a comerem carne de porco. Tá bom? Vamos ficar com essa mentalidade. Yeshua disse: pode comer carne de porco, aqui está autorizado. Se Yeshua autorizou os judeus a comerem carne de porco, Pedro ia comer carne de porco? Sim. Ou camarão? Sim, ele era pescador, estava familiarizado com isso toda hora. Pedro, acho que era cobrador de impostos, né? Mateus que era pescador. Pedro era pescador? Pedro que era pescador. Ele estava familiarizado com a situação. Os seus discípulos iam comer carne que não era proibido? Sim, Yeshua permitiu, então tá bom. Meu Mashiach permitiu eu comer carne de porco. Vamos entender isso mais à frente? Vai em Atos capítulo 10. Atos 10. Eu quero te mostrar a visão de Yeshua, dos discípulos de Yeshua. Eu e a Flavinha nós encontramos uma judia
lá no Morro de São Paulo, na Bahia, onde nós fomos tirar férias, né? Aí nós tivemos o privilégio de conversar com ela. Quando nós falamos que tínhamos ascendência judaica e que nós éramos crentes em Yeshua, ela não gostou muito, né? Mas ela foi muito respeitosa conosco, nos recebeu, fomos jantar juntos, e eu vi que ela ficou muito curiosa quando nós falamos que amávamos a Torá, amávamos ao Deus de Israel, que guardávamos o Shabat. Ela falou: mas como vocês guardam o Shabat? Você usa talit? Quando eu fiz a bênção do vinho, ela começou a rir. Falei: mas como vocês crentes em Yeshua e fazem essas coisas? Porque para um judeu, irmãos, isso é totalmente antagônico. É totalmente fora da realidade, Sandrinho. Mas ela ficou curiosa. Ela falou assim, que ela foi falando sobre Yeshua. Eu falei: você já leu a Bíblia Hadashah? Ela falou: não. Aí ela perguntou para mim, para Flavinha: qual o livro que vocês leram que fizeram você crer em Yeshua? Já começou a despertar um interesse. É assim, irmãos, que nós vamos mostrar. Mostrando que nós amamos os mesmos amores, vamos dizer assim. As mesmas coisas que foram ensinadas a eles servem a nós. Nós fomos inseridos dentro dessa casa, quer judeu, quer não judeu. E é assim que você vai despertando. Mas quando eu falei assim: você sabia que Jesus era um rabino? Sei. Você sabia que Yeshua era um judeu? Sei que Yeshua era um judeu. Mas quando Pedro, se eu não me engano era Pedro, até falou assim, teve aquela visão dos alimentos impuros, ali começou a distorcer tudo. Ela conhecia então um pouquinho da Bíblia Hadashah, que ela falou da visão. E é verdade, vou te mostrar aqui. Porque o cristianismo fez isso. É a mesma do cristão, ela não está errada não. Eu falei assim: eu entendo a sua visão, mas eu quero te falar que Yeshua não é o que você ouviu falar dele. Yeshua faz parte do teu povo, que ele veio para o teu povo, para o nosso povo, né? Lá em Atos capítulo 10, vai no verso 1, diz assim, ó. Vamos lá, vamos partir do pressuposto que Yeshua liberou a comida não kosher. Pedro estava lá, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua família, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Este homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm sumido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com Simão, curtidor de couro, que tem na sua casa à beira-mar, e ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 homens, seus criados, e um piedoso soldado, dos quais estavam sobre as suas ordens. Havendo descontado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, quando estava a caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparava a comida, sobreveio um arrebatamento de sentido. Aqui é Pedro tendo a visão. Ele viu o céu aberto e um objeto que descia com um grande lençol preso pelas 4 pontas e vindo em direção da terra. No lençol havia todos os tipos de animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe uma voz: levanta-te, Pedro, e coma, mata e coma. O que ele estava vendo? Animais não kosher. Rato, cavalo, porco, camarão, tudo que você quiser não kosher estava lá na visão dele. Lembra? Yeshua autorizou os discípulos a comerem. Olha a resposta. Irmãos, essa visão de Cornélio foi 10 anos depois da morte de Yeshua. 10 anos depois da morte de Yeshua. Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa impura ou imunda. Mas Yeshua não autorizou? Yeshua não autorizou, Roberto? Por que Pedro nunca botou nada imundo na boca? Porque ele era um judeu, obediente à Torá, vivia como judeu, nasceu como judeu, cresceu como judeu, creu no judeu, viveu como judeu, obedeceu esse judeu, cumpria a Torá. Que não autorizou. Pedro nunca botou algo imundo depois de 10 anos, se era verdade que Yeshua tinha autorizado aqueles alimentos. Irmãos, nunca foi da mentalidade de Yeshua descumprir com a Torá. Essa é uma prova clara que os discípulos estavam em linha.
Paulo, quando estava se defendendo diante de Félix, ele disse que ele nunca foi desobediência à Torá e às tradições dos seus pais. Nunca foi. Ou então Paulo é mentiroso. Ele nunca foi desobediente à Torá. Se ele tivesse comido uma carne de porco, ele teria sido desobediente à Torá. Aqui, vamos continuando lendo. Pela segunda vez lhe disse a vós: não faça tu impura o que Deus purificou. Ah, Francisco, Deus aceitou, purificou. Vamos ver se Deus está falando de comida ou de seres humanos. Estando Pedro refletindo, olha que interessante, irmãos, verso 16: isso aconteceu 3 vezes, então o objeto foi recolhido ao céu. Olha o verso 17: estando Pedro refletindo sobre o que seria aquela visão que tivera, ele refletiu, ele não viu a visão, Vitor, e falou assim: ah tá, Deus está me autorizando eu comer comida não kosher. Não, ele viu aqueles animais impuros e o ar, ele falou assim: eu preciso refletir, porque o que eu estou tendo na visão, literalmente não é o que eu estou vendo, eu preciso entender o que Deus está querendo me dizer. Ele parou para pensar, porque não pode Deus de maneira nenhuma fazer algo que a sua palavra condena, então eu preciso refletir. Ele parou para pensar. Aí ele começa, e quando ele tem essa visão, quando termina a visão, chegam os homens que Cornélio tinha mandado ir até ele. Só para a gente pular um pouquinho, né? Lá no verso 24. No dia seguinte chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio para receber, e ajoelhando-se aos seus pés o adorou. Pedro, porém, levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e encontrou muitos que ali se haviam ajuntado. Presta atenção no verso 28. Disse-lhe: vós bem sabeis que não é permitido a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de um estrangeiro. Deus, porém, mostrou-me que a nenhum homem devo considerar comum ou imundo. A visão era de comida? A visão era de quê? De pessoas. As pessoas que eram consideradas impuras pelos judeus, Deus estava mostrando a Pedro que a quem Deus tinha chamado e escolhido não eram impuros, mas eram escolhidos e eram puros, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, é o que diz o profeta Isaías. Todos os povos. Então a visão aqui não é de alimento, irmãos. A visão aqui era daquilo que as pessoas que Deus haviam chamado fora da casa de Israel, eles eram considerados puros. Para finalizar, eu quero que você vá em Atos 15. Francisco, eu preciso guardar esses mandamentos de comer carne, permitido ou não. Você quer minha opinião, irmãos? Não é por a sua salvação, é por uma questão de você ser salvo. Você vai ser beneficiado? É evidente que sim. É evidente que algum benefício espiritual está nesse princípio. Eu sei que se nós buscarmos cumprir as leis de Kashrut, nós não vamos conseguir cumpri-la integralmente. Mas aquilo que está ao teu poder fazer, faça. É um benefício. 1 João capítulo 6, se eu não me engano, 1 João capítulo 2, diz que se nós cremos nele, nós devemos andar como ele andou, não por uma questão de salvação. Aqui não é um assunto de salvação, e não é mesmo. É um assunto de entender que o seu Deus, o nosso Deus, estabelecer aquilo que é permitido e aquilo que não é. E um benefício você vai ter. Quando você dá o dízimo, você está dando o dízimo por salvação, você está errado. Se você faz por isso, você está errado. Mas você faz por isso, porque entendendo que Deus é o provedor da sua vida, e que você está sendo apenas um canal de bênção para abençoar outros, você está fazendo certo. Se você guarda o Shabat por salvação, você faz errado. Mas se você guarda o Shabat porque o teu Mashiach é o Senhor do Shabat, e tem as bênçãos de Shabat para você, você faz bem. Se você guarda as leis de Kashrut por salvação, você faz errado. Mas você faz distinção entre que é puro e que é impuro, por obediência ao teu Salvador, por obediência à sua Torá, pois bem, você faz certo. Não é uma questão de salvação.
Nós não estamos tratando desse assunto. E esse era o desejo dos discípulos. Quando estava lá Atos capítulo 15, olha só, Atos capítulo 15. Lá no verso 13 diz assim, aqui estava uma discussão, olha o tema, irmãos. Se vocês entrarem para onde vocês quiserem, em qualquer compreensão teológica, você vai buscar o que você quiser, mas você precisa analisar a visão judaica. Aqui o assunto era que para os gentios serem salvos era necessário passar pela Brit Milá, pela circuncisão. Paulo e os discípulos discordaram disso integralmente. E eles começaram a falar acerca desse tema. E o que é interessante, que os judeus, quando estavam... o preconceito dos judeus para com os gentios, eles foram quebrados através de Yeshua HaMashiach. Agora, os preconceitos dos cristãos para com os judeus está difícil de quebrar, irmãos. Só o Eterno pela sua misericórdia e bondade. Porque aqui o Lucas ensinou que aquele que come não julga o que não come. Eu nunca julguei ninguém por um alimento. Mas todas as vezes que eu falo para um crente, para um irmão evangélico, que eu não como, ele me julga. Ele fala que eu estou voltando para a lei, que eu estou saindo da graça, que eu estou deixando de cumprir. A palavra diz, não julga o que come, e o que não come, não julga o que come. Parou aí, entra no detalhe, como que você quiser. Eu estou te orientando aqui dentro da Bíblia, dentro da palavra. Você não vai encontrar, eu mesmo sendo líder junto com o pastor José, dessa congregação, se você for numa pizzaria, você pedir uma pizza calabresa, eu vou pedir de frango. Bota na tua boca o que você desejar, mas eu estou te falando aquilo que está dentro da prescrição bíblica. E eu já dei esse exemplo para vocês, e eu vou voltar a contar. A Flavinha pediu para eu terminar antes do horário, no horário mesmo. Mas eu falei, meu irmão, você me conhece. Antes do horário. Nunca acaba dando do horário, né, Alberto? Uma vez eu vou contar essa história de novo. Irmãos, olha só. Se nós não soubermos analisar a importância dos mandamentos, nós vamos entrar em conflitos. E geralmente nós, seres humanos, temos a mania de dar mais atenção aos mandamentos que são menos importantes, e os que são mais importantes negligenciamos. Eu já contei essa história que quando eu sou funcionário de uma instituição financeira, e eu tinha um gerente geral, que ele era conhecido da minha família há mais de 20 anos. E ele me chamou para que eu fosse ver a mãe dele, que tinha anos que eu não a via. E a mãe dele, com todo carinho, quando ficou sabendo que eu ia lá, preparou uma comida maravilhosa, né? Aos olhos dela, tadinha, com todo amor. Quando chegou lá na comida, era só porco. Eu acho que até purê de porco tinha. Mas era só porco. Quando eu sentei na mesa, que eu vi só porco, arroz, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou comer? O Neil Kerley, que era meu gerente geral, quando ele viu isso, ele falou assim, Francisco, espera aí que eu vou falar para a mamãe, porque ele sabia da minha fé. Espera aí que eu vou falar para a mamãe para fazer outra comida para você. Eu falei, você fica quieto aí. Era uma senhora de 70 anos de idade. Eu falei, você fica quieto aí, não fala nada para sua mãe. Ele falou, não, fica quieto aí, não quer, deixa quieto. Ela preparou meu prato. Ela botou um arroz, botou um feijãozinho, botou umas 2 carninhas de porco. Eu taquei aquilo para dentro. Irmãos, Deus conhece meu coração. Deus sabe que aquilo eu não iria comer depois. É muito melhor eu comer um alimento do que eu infringir uma senhora que com todo amor e carinho preparou uma alimentação para mim. Ou fazê-la cozinhar novamente, ter o trabalho de ir para a cozinha e cozinhar novamente. Olha os princípios de um mandamento que não pode prevalecer sobre o outro. É mais importante eu honrar essa mulher ou eu deixar de comer a comida kosher? É mais importante eu honrar essa mulher. Faça. E é isso, irmãos, que a gente precisa entender. Nós não podemos ofender. E você sabe qual que é o testemunho que eu dei? Que no final ele chegou para mim e falou, Francisco, por que você comeu? Quando eu dei o significado para ele, saiu lágrimas dos olhos dele. Porque ele pôde perceber que a religiosidade não pode prevalecer sobre essas coisas. Vou dar um outro exemplo que nós tivemos hoje, eu e a Flavinha.
Eu não faço compra no Shabat. Não faço compra no Shabat. Não fazemos. Se você faz, evita de fazer, tá, irmãos? Prepare sua alimentação antes. Não fazemos. Nós temos uma família, eu não estou contando aqui para exaltar para você de forma nenhuma, mas eu estou te dando um exemplo que você vai ser conflitado por mandamentos, que você precisa entender a importância de um para o outro. Chegou uma família hoje, quando nós terminamos a congregação, falou: Flavinha, é uma família que nós conhecemos, que nós ajudamos, é uma família simples que tem 4 ou 5 filhos. 6. 6 filhos. 4 ou 5 filhos, 6. 6 filhos. Ela falou assim: Flávia, você poderia nos ajudar fazendo uma compra no cartão de crédito, e no mês que vem eu compro para você, eu pago para você? A Flavinha fala: eu vou ver com o Francisco e te retorno. Quando ela desligou o telefone, eu falei: meu amor, eu falei: como que eles estão? Ele falou: não tem nada para comer hoje, nem hoje, nem o dia nenhum, né? Nos dias para frente. Eu falei: vamos no supermercado agora. E você não vai comprar no cartão, vai comprar e vai dar a eles, é obrigação nossa. Fomos no Shabat. Qual que é o mais importante, irmãos? O Shabat é maravilhoso? É maravilhoso. Eu tenho uma mãe que tem 6 filhos, na verdade 5 moram com ela. 5 filhos, onde a maioria são crianças que não tinham um pão para comer na hora do almoço. O que é mais importante para Deus? Eu fazer a compra e sustentar essa família, ou eu guardar o Shabat? É isso que, se a gente não entender, a gente entra numa religiosidade. Entenda a importância dos mandamentos, mas eu não posso negligenciar o outro. Não negligencie o outro mandamento. É importante eu deixar de comer carne de porco? É sim. Se eu for na casa de alguém que só tiver esse alimento, eu vou comer. Mas se ele for para afrontar minha fé, eu não como. Não como. Mas se for para obedecer a palavra de Hashem, obedeça dessa forma. E outra coisa, irmão, você quer ver um exemplo que eu vou contar para vocês? Eu não vou nem ler, senão eu vou passar muito tempo. Quero dar outro exemplo para vocês. Uma vez um cliente me chamou para comer, e não tem aquele sentimento de cliente. Você lembra que a Torá fala que você vai aprender a separar o santo do profano? Aqui fala sobre a comida kosher. E eu fui comer com esse cliente, Sandrinho. E quando eu fui, estava no meu coração que essa pessoa não era a pessoa que era o que ela dizia que era. Eram 3 meliantes. Eu não sabia o que eram meliantes, eram meus clientes. E eles me chamaram para comer. E quando eu estava indo no caminho, algo falava no meu coração: repare aquilo que eles vão te dar para comer. Repare aquilo que eles vão te dar para comer. Quando eu sentei na mesa, só comida não kosher. Só comida não kosher. Esse dia eu não comi. Não comi. E aquilo foi no meu coração. Eu pude perceber que aquelas pessoas, irmãos, nunca vai julgar dessa forma, mas ali eu senti no meu coração que era alguma coisa estranha. Quando eu reparei aquilo, eu falei: New Kelly, o mesmo gerente geral, alguma coisa não bateu no meu coração com esses caras. Nós fomos descobrir, irmãos, era uma quadrilha que falsificava documentos para abertura de conta para conseguir crédito. Fizemos a denúncia na polícia. Quando chegamos na polícia, descobri que além de quadrilha que falsificava documento, era quadrilha de matadores. Saímos de lá, fomos matadores. Você vê que essas coisas te faz discernir entre o santo e o profano. Eu estou dando um exemplo que isso foi espiritualmente. Nós precisamos entender que algum benefício espiritual, quando você separa o precioso do vil, te traz de bênção. E quando você encontra aqui, eu quero que você leia em casa, Atos capítulo 15, que Tiago fala que os discípulos, que os gentios que passavam a crer em Yeshua, eles tinham que guardar aquilo que era contaminado do sangue, que aquilo que era, que era contaminado do sangue? Era você ingerir algum alimento com sangue. Os cristãos comem frango a molho pardo como se não tivesse o mandamento. Está proibido em Atos 15. Você não pode comer algo com sangue. Leia lá, sufocado com sangue. É comer algo que é cozido no sangue. Você não pode ingerir sangue, quer ser judeu, quer não seja judeu. Aí logo no verso 21 ele fala assim: porque Moisés tem em cada Shabat o que é lido e ensinado a respeito dele. O que Moisés representa? A Torá. Ele estava dizendo que os gentios iriam alcançar o entendimento pelo Espírito de Deus e não por imposição de homens. Aqui eu não estou impondo a vocês, eu estou ensinando a visão da palavra de Deus. Quer um outro princípio que eu quero que você leia? Leia Isaías capítulo 56, Isaías capítulo 66 em casa.
Porque se não tem interesse nenhum a comida kosher, por que no milênio? Por que no mundo vindouro, que está proibido por Hashem, lá ele cita que aqueles que comem carne de porco e coisas abomináveis não entrarão? Não tem importância. Por que no milênio haverá alimentos que podem comer e alimentos que não podem comer? Porque algum intuito tem espiritual. Então aqui eu queria ensinar à luz da palavra, que o Eterno os abençoe grandemente. Nunca bote isso como imposição. Se você sentir no teu coração, deixar de se alimentar de coisas que não é condizente com a palavra de Deus, faça. Se ainda não compreendeu, que o Eterno fale ao teu coração no momento certo. Que é importante nós aprendermos essas coisas, amém?